Será que o Corinthians está próximo de confirmar a contratação do meio-campista Alisson e avançou nas últimas horas pelo atacante Júnior Santos do Atlético Mineiro? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Será que o Corinthians e o São Paulo finalmente entraram em acordo pelo meio-campista Alisson e ele está próximo de se tornar mais um reforço? E também, será que o Corinthians avançou nas últimas horas com o Atlético Mineiro pelo atacante Júnior Santos? Nesse vídeo eu vou dar uma atualizada para vocês sobre esses dois nomes, dois jogadores que estão sendo muito comentados dentro do timão nas últimas horas. O mercado da bola do Corinthians está agitado e, na verdade, vai agitando cada vez mais. Nessa temporada 2026, o Corinthians voltou a ter a liberação para poder contratar jogadores. Lembrando que desde outubro de 2025, o Corinthians estava com um transfer ban da CNRD, a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, e ainda alguns meses antes, mais precisamente em agosto, o Corinthians havia sofrido o transfer ban da FIFA, então o Timão ficou quase 5 meses sem poder registrar novos jogadores. Com a liberação, o novo executivo de futebol Marcelo Paz foi com tudo no mercado, está com tudo nessa janela de transferências e até o momento o Corinthians anunciou 3 reforços. Primeiro de todos, o zagueiro Gabriel Paulista chegou após ter rescindido seu contrato com o Besiktas da Turquia, já fez a sua estreia com a camisa do Timão, vai brigar pela titularidade. O segundo reforço anunciado, o meio-campista Matheus Pereira, que veio por empréstimo da equipe do Fortaleza, jogador também que vem muito provavelmente para assumir a titularidade. E o Corinthians também anunciou como terceiro reforço o lateral direito uruguaio Pedro Milans, jogador que veio após ter ficado livre, não renovou seu contrato com a equipe do Penharol. Então, até o momento, jogadores anunciados de forma oficial pelo Corinthians são esses 3 nomes, mas absolutamente que o Corinthians, o Marcelo Paz, ainda segue no mercado em busca de outros jogadores, outras contratações, destacando que o Corinthians tem um acerto com o goleiro João Ricardo, inclusive isso já foi confirmado pelo Marcelo Paz, só que o João Ricardo é para março ou abril, porque ele ainda está se recuperando de uma lesão, de uma cirurgia que ele fez no ombro, mas é também uma contratação colocada como certa, mas vai depender dos testes clínicos após ele estiver 100% recuperado. Lembrando também que o Corinthians aguarda o atacante Caio César, jogador que já era para ter chego para fazer exames médicos, mas o treinador do Al Hilal, equipe ao qual o Corinthians emprestou, o Inzaghi, acabou pedindo para que o jogador ficasse para os 2 próximos compromissos da equipe do Al Hilal. Um na quinta-feira, dia 22, e o outro no dia 25, e aí posteriormente, muito provavelmente, o Caio César estará liberado. Eu particularmente acho um tanto quanto estranho isso, mas vamos aguardar todos os trâmites. 2 nomes, 2 jogadores estão sendo muito comentados nas últimas horas. O Alisson, meio-campista que o Dorival quer porque quer. A contratação do Alisson é um jogador que ele trabalhou na equipe do São Paulo e inclusive o Dorival que tirou o Alisson de setor do campo mais avançado e colocou ele como um meio-campista mais recuado, um volante mesmo, e acabou dando certo. E agora o Dorival no timão quer trazer o Alisson. Então, o Corinthians já há algumas semanas negocia com o São Paulo. Primeiramente, as conversas iniciais, o Corinthians tentou envolver jogadores, São Paulo pediu atletas que o Corinthians não está disposto a negociar, e mesmo assim as conversas continuaram e nas últimas horas as informações acabaram intensificando. Vamos lá. Pelas novas informações que chegam, o Corinthians aceitou pagar 1,5 milhão que o São Paulo pediu, só que iniciando os pagamentos,
a partir de 2027, a partir do ano que vem. Já tem muitos colocando como um acordo já fechando, já um acordo encaminhado. Então, acredita-se que nas próximas horas teremos uma definição final sobre essa possibilidade do Alisson se transferir para o Corinthians. Mas para muitos, as negociações já estão sendo tratadas como praticamente fechadas e que um acerto está muito próximo realmente de acontecer, se já não aconteceu. Outro jogador, Júnior Santos. Júnior Santos, que o Corinthians procurou o Atlético Mineiro e já tem algumas informações dizendo que o Corinthians avançou com o Atlético pelo jogador. Vamos lá. O que está acontecendo nesse momento com o Júnior Santos? O Corinthians realmente procurou o Atlético, informações sobre o jogador, tentando um empréstimo gratuito, com o Timão arcando apenas com os salários do jogador. Há algumas informações dizendo que de repente as equipes poderiam dividir o alto salário do Júnior Santos, também chegou a ser divulgado, mas nada ainda confirmado. Pelo que se tem de mais novo em relação ao Júnior Santos, fala-se que o Atlético Mineiro quer uma compensação financeira para poder liberar o jogador por empréstimo por uma temporada. Analisando o que o Corinthians fez, por exemplo, para o São Paulo, pelo menos está se dizendo que o Corinthians aceitou pagar 1,5 milhão, absolutamente que o Atlético também deverá pedir uma compensação financeira pelo jogador. Então, muitos tratam como um avanço essas conversas entre Corinthians e Atlético estarem intensificando. Essa pedida financeira do Atlético meio que deu uma travada nas conversas, mas as negociações ainda deverão seguir pelos próximos dias. Então, Alisson já tem informação dizendo que o acordo está encaminhado, que pode ser confirmado a qualquer momento, ou que de repente também alguma coisa aconteça e as coisas recuem, mas o que está mais sendo colocado como certo é que realmente o acordo está muito próximo de ser confirmado. A questão do Júnior Santos, alguns avanços aconteceram, mas nada assim significativo que podemos tratar que o acordo está próximo, mas as conversas seguem, as negociações vão seguir pelos próximos dias. A minha opinião quanto a esses dois jogadores é a seguinte: primeiramente vamos falar do Alisson. O Alisson é um pedido especial do Dorival Júnior. O Dorival realmente insiste pelo Alisson há algumas semanas. O Alisson já avisou a diretoria do São Paulo que quer jogar no Corinthians e o jogador foi até afastado dos jogos da equipe. Então, as coisas caminham para que o Alisson se torne jogador do Corinthians. Capitão, você vai cravar que o Alisson é atleta do Timão? Não. Quem me acompanha sabe que eu não tenho essa característica, mas analisando as informações que tratam como o acordo encaminhado, eu particularmente acho que realmente o Alisson está muito próximo de ser jogador do Timão. Jogador que, volta a dizer, que o Dorival quer de todas as formas a contratação do Alisson. Eu particularmente não entendo por que o Dorival insiste tanto pelo Alisson. É um jogador que ele acredita que vai ter a mesma importância no Timão que teve no São Paulo na época em que ele foi o treinador lá. Inclusive o Dorival ganhou uma Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023. Então, o Dorival acredita que vai conseguir recuperar o melhor futebol do Alisson. Sinceramente, para mim, já sem custos, eu não estava concordando muito com a vinda do Alisson e agora com o Corinthians aceitando pagar 1,5 milhão, eu particularmente não concordo. Agora, na questão do Júnior Santos, o Júnior Santos é a seguinte: quem conhece o jogador sabe que as características do Júnior Santos são muito interessantes. É um jogador muito alto, quase 1,90 m de altura, muito forte fisicamente, tem velocidade, um jogador de explosão, atua pelos lados do campo, também pode atuar como um centroavante centralizado. Então é um jogador muito interessante. Atleta com experiência, por exemplo, para Libertadores, iria dar uma encorpada no elenco do Corinthians. Eu, particularmente, imagino que a questão do Júnior Santos, o que mais pesa é o histórico de lesões dele. Por exemplo, no ano passado ele teve 3 lesões que o deixou de fora por quase 200 dias
dos gramados. A última vez que ele atuou foi em setembro do ano passado. O jogador fez uma cirurgia, está ainda no processo final de recuperação e é um jogador com salário alto. Então, o Atlético Mineiro, de uma certa forma, hoje eu acredito que vê com bons olhos a saída do jogador. Só que vendo que o Corinthians aceitou pagar pelo Alisson, de repente o Atlético também pode estar tentando ganhar alguma coisa. Então podemos tratar como um avanço. As conversas elas avançam, as conversas elas vão intensificando. Então o Júnior Santos, para mim, se ele conseguir recuperar a sua forma física, conseguir ter uma sequência de jogos, o Corinthians vai ter um grande atacante, se realmente fechar. Então, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos nenhuma confirmação oficial de que o Alisson fechou e que também o Corinthians teve um avanço significativo pelo Júnior Santos. Mas eu acredito que nas próximas horas teremos todas as definições em relação a esses jogadores. Estamos no período de janela de transferências. Em breve podem ter certeza que mais nomes de mais jogadores vão ser ligados ao Corinthians. Então, uma atualização mesmo sobre esses dois nomes que estão sendo muito comentados nas últimas horas. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma atualização sobre Alisson e Júnior Santos, jogadores que nas últimas horas tivemos muitas informações sobre eles, nomes ligados ao nosso timão. Agora é com vocês, como eu sempre peço, comentem, vocês gostariam que o Corinthians fechasse, por exemplo, com o Alisson ou com o Júnior Santos, ou de repente com os dois ou nenhum? Coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!